Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje, dia 28/7/2026, a nossa aula de Química, ela vai ser uma aula de retomada de um dos conteúdos que foi cobrado na prova Paraná, que é sobre as ligações químicas. Então, em primeiro lugar, por que vocês estão divididos desta forma, tá? Vocês estão divididos em grupos. O Daniel está com a professora de apoio, a professora Nilma, tá? Porque ele não quis entrar em nenhum grupo, então ele vai ficar com a professora Nilma, eu vou atender ele também. E vocês foram divididos em outros 3 grupos, tá? Por quê? Porque eu preciso que vocês estejam divididos por grupos de acordo com o número de acertos na prova Paraná. Então, por isso que vocês estão divididos assim. Cada grupo tem um monitor, tá? O grupo aqui, tá? Esse primeiro grupo, a Isabelle é a monitora. Esse grupo, tá? Eu vou colocar você como monitor, tá? Ok? Você vai ser o monitor. Esse grupo, o Miguel é o monitor. E o Daniel, junto com a professora Nilma, tá? Eu vou dar um auxílio para ele, ok? Então, por isso que vocês estão divididos assim. Então, em primeiro momento, vocês estão divididos em grupos de acordo com o número de acertos da prova Paraná. E cada grupo tem um monitor, ok? Então, a nossa aula, ela é com base no descritor, tá? 18, lá da prova Paraná, que é reconhecer as propriedades e os tipos de ligações químicas, iônica, covalente, metálica, que mantém os átomos unidos nas substâncias. Então, várias vezes a professora já falou para vocês a importância de conhecer a ligação química, tá? Então, a gente vai fazer uma retomadinha ali, ok? O que acontece? Como que a nossa aula ela vai ser dividida? Primeiro ponto, lembrando que a nossa aula é de 50 minutos, tá? Nos primeiros 5 minutos, a gente vai fazer uma introdução, tá? Lembrando da camada de valência, lembrando de quantas ligações cada elemento químico precisa fazer para poder adquirir estabilidade. Depois a gente vai fazer a prática ativa com o kit molecular, tá? Então, aqui eu vou dar um exemplo de como a gente vai trabalhar isso no kit molecular, tá? Por quê? Porque o kit molecular eu já distribuí para vocês. Então, cada grupo tem os átomos e tem as ligações químicas que vocês vão fazer. Então, vocês vão montar moléculas a partir do kit molecular. Então, com esse kit, a gente consegue visualizar de uma forma mais concreta quantas ligações cada elemento químico precisa para poder adquirir estabilidade, tá? Então, assim, sem deixar sobrar nada e sem faltar nada, ok? Então, a segunda parte da nossa aula vai ser sobre a utilização do kit molecular. Depois, a gente vai fazer um quiz, ou seja, a gente vai aplicar os nossos conhecimentos. Então, lá no Classroom, na disciplina de Química, eu postei uma atividade, um quiz relacionado às ligações químicas. Então, vocês vão fazer essas ligações, tá? Esses exercícios que está lá no quiz. E depois do quiz, né, da nossa gamificação, a gente vai para tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Então, a professora vai passando nos grupos, tá? Junto com o monitor, tirando as dúvidas de vocês. Professora, né? Sobre o kit, sobre os exercícios que está lá dentro do quiz. E por último, para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer o encerramento, tá? E o feedback. O que vocês aprenderam, o que vocês acharam da aula, como que a gente pode associar isso para melhorar o conhecimento de vocês, ok? Então, nós vamos iniciar. O que a gente vai fazer em primeiro lugar? Nós vamos trabalhar relembrando a distribuição eletrônica, tá? Vocês receberam aí no kit molecular os átomos, tá? E cada átomo, ele tem um tamanho e uma cor.
importante, tá? Eu aqui na minha mesa, eu fiquei com um átomo branquinho, tá? Que ele só tem um buraquinho, que é porque ele faz uma ligação. Eu fiquei com o vermelho, que tem 2 buraquinhos, porque ele faz 2 ligações. E eu fiquei com o preto, que tem 4 buraquinhos, porque ele faz 4 ligações. Ok? O que eu quero que vocês entendam? Que cada cor é responsável por um átomo, tá? O branquinho é o hidrogênio, tá? O pretinho é o carbono, o vermelhinho é o oxigênio. Eu fiquei com esses 3 aqui na minha mão, essas 3 cores. Mas vocês receberam aí outras cores. Então, por exemplo, a gente tem o azul, que é o nitrogênio, que faz 3 ligações, o amarelo, que é o enxofre, o roxo, que é o fósforo, tá? O verde, que é o cloro, o cinza é o metal, tá? Então, o cinza ali, ele entra como metal, tá? O que acontece? A gente vai lembrar. Eu vou usar os que eu tenho aqui na minha mão. Por exemplo, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Ou seja, para eu conhecer a camada de valência, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica, tá? O que a gente vai fazer? Se ele tem número atômico 1, ele tem 1 elétron. Então, a distribuição 1s1. 1 elétron. Ou seja, o hidrogênio, vocês vão pegar aí, ele é o branquinho. Por quê, professora? Ele é uma exceção à regra do octeto. Ele se estabiliza com uma ligação. Ele se estabiliza com 2 elétrons, porque ele tem 1, ele vai precisar de mais 1 para ficar estável. Então, ele só faz uma ligação. Por isso que ele só tem um buraquinho. Ok? Agora, eu vou ficar com um oxigênio, que é o vermelhinho, tá? Quando a gente vai pegar o oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, eu preciso conhecer a camada de valência dele, distribuir os 8 elétrons. Então, a gente vai com base naquele diagrama, 1s2, 2s2, que vocês já viram, ó. 1s2, 2s2 e 2p4. Quem que é a camada de valência? Aquela que está mais longe do núcleo. É a segunda, ó, 2s e 2p. Isso aqui é a camada de valência. Essa camada de valência é onde faz a ligação química. É onde eles compartilham, é onde um doa, um recebe elétrons para poder ficar estável, tá? O oxigênio, ele tem quantos elétrons? 6, porque 2 mais 4, ele tem 6 elétrons. Ele precisa de 8, que entra na regra do octeto. Então, se ele tem 6 e ele precisa de 8, ele vai ter que fazer quantas ligações? 2 ligações. Por isso que na bolinha vermelha, eu tenho 2 buraquinhos. Porque são as 2 ligações que ele precisa para poder adquirir estabilidade. Ok? E eu vou fazer o outro que eu tenho aqui, que é o carbono. O carbono é o pretinho. O número atômico dele é 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir os 6 elétrons na eletrosfera do carbono. Então, a gente começa lá, ó, 1s2, 2s2, 2p2, tá? Essa é a distribuição do carbono. Quando eu vou analisar, para fazer a ligação, é sempre a camada de valência, aquela que está mais longe do núcleo, que ela é a mais energética. Então, aqui, quem que é a camada de valência do carbono? 2s, 2p, ó, camada de valência. Quantos elétrons ele tem? 2. Mais 2 são 4. Ele precisa de 8 elétrons. Então, se ele tem 4, ele vai precisar de mais 4 para ficar estável. Então, ele tem que fazer 4 ligações. Tanto é que quando você pega lá o carbono, ó, aqui, o que acontece? Ele tem 4 buraquinhos porque ele precisa fazer 4 ligações. Agora, como que vocês vão usar o kit molecular? Agora que vocês vão usar o kit molecular, vamos lá. Primeiro ponto. Isso aqui, ele representa a ligação. Vocês receberam aí na mesa também. Essas hastezinhas. A gente tem as maiores, que são para as ligações mais longas, tá? E aquelas
em que a gente precisa dobrar, por isso que ele é mais maleável. E a gente tem os menores, que são aquelas ligações mais curtinhas. O que acontece aqui, tá? O carbono, ele tem que fazer 4 ligações. Ele vai fazer uma ligação aqui. Com quem, professora? Pode ser com hidrogênio, pode ser com carbono. Por que eu vou usar? Porque são os que eu tenho aqui na minha mão. Só que vocês têm uma variedade, então vocês podem formar moléculas variáveis aí na mesa de vocês. Então, o que vai acontecer? Liguei o carbono com o hidrogênio. Quem que está estável? O hidrogênio, porque ele fez a ligação que ele precisava. Ele tem mais buraquinho? Não. Agora, o carbono ainda tem quantos buraquinhos? 3. E ele vai ter que fazer 3 ligações. Vou fazer outra. Aqui. Ó. Com quem, professor? Pode ser com outro hidrogênio. Fez a outra ligação. Quem que está estável? O hidrogênio. Prof, o hidrogênio está estável, não tem mais buraquinhos. Só que o carbono ainda tem quantos buraquinhos? 2. 1, 2. Professora, com quem que eu vou ligar ele? Eu vou ligar ele com oxigênio, que é porque eu tenho oxigênio aqui. Mas vocês podem escolher, vocês têm uma variedade aí na mesa. Então, ó. Aqui, liguei. Só que aqui, no oxigênio, ó, tá sobrando um buraquinho. Eu não posso deixar sobrando. Não pode sobrar buraquinho, gente. Por quê? Porque senão o átomo ele não adquiriu estabilidade. O que eu vou fazer? Outra ligação. Prof, eu posso fazer outra ligação aqui? Pode, claro, deve fazer. Então, se eles não ficarem estáveis, aí eu vou fazer uma outra ligação. Por isso que a gente usa essa haste maiorzinha aqui, ó, para ela poder dobrar e formar ligação. Nessa molécula aqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de carbono e 1 de oxigênio. E detalhe, o que acontece? Como aqui está sendo compartilhado, que é a característica da ligação covalente, um par de elétrons é uma ligação simples, uma ligação simples. Tá vendo que aqui são 2? É uma ligação dupla, tá? Então, entre o carbono e o oxigênio, eu tenho ligação dupla. Isso aqui formou uma molécula. Lembrando que você não pode deixar nenhum buraquinho sobrando, ok? Então, agora, vocês podem já ir montando as moléculas da forma com que vocês quiserem e a criatividade de vocês permitir, ok? Podem começar. Arranca esses bagulhos aqui. Oxigênio, isso aqui forma uma molécula orgânica. Então aqui eu tenho um álcool, aqui eu tenho um halogênio, esse aqui 2, 4, 5, 6, hidrogênio. Muito bem. Segure. E vocês? Não pode sobrar buraquinho. Se faltar hastezinha para fazer ligação, vocês avisam a professora. Hã? Tô? A professora pega mais. Ô, professor, me dá mais aí. Peraí. É do comprido. Peraí que eu pego ali do meu. Ó, esse aí que o cara falou 22 macho, ele falou, não, só machuca. Você precisa do maior? Deixa eu ver, parceiro. Vou pegar do meu aqui. Ó, pessoal, então nós vamos montar as moléculas, tá? Assim que vocês montarem uma molécula, vocês podem já entrar no Classroom e fazer o quiz referente às ligações químicas, para daí, terminou o quiz, a gente faz o fechamento da aula, ok? Tudo certo?